Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente tem mais um encontro do Meditarar, que é esse projeto da ONG Arar. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente está aqui com o propósito de meditar, fazer essa prática, mas também fazer o estudo da meditação, sempre com a visão de um professor diferente, um aspecto diferente da meditação. E aí a gente vai tentando fazer essa troca toda semana, aprendendo um pouquinho mais. Hoje a Cássia Turci está aqui com a gente. Ela é professora da UFRJ e ela trouxe um tema bem diferente que a gente ainda não teve aqui, que é sobre a inserção da meditação nas universidades. É isso, né, Cássia? E aí eu te agradeço muito, Cássia, estar aqui hoje. E aí a palavra é sua. Agradeço muito, Gabriela. Também quero agradecer o convite do Meditarar, de estar aqui hoje. Acho que todos estão me ouvindo bem. Eu, na verdade, não sou professora de meditação, né? Eu gosto muito, pratico há muitos anos, mas eu achei que seria interessante a gente falar um pouquinho como que a gente pode inserir a prática de meditação nas universidades, porque eu considero, eu sempre falo da questão da meditação na ação, então acho que a gente pode, enquanto a gente age em qualquer momento da nossa vida, a gente pode fazer no mesmo sentimento de uma meditação. E queria, assim, na primeira parte, né, desse encontro, falar um pouquinho de como a gente começou a introduzir a prática de meditação como disciplina na UFRJ, disciplina tanto nos cursos de graduação como pós-graduação, e depois fazer uma pequena prática, né, para a gente sair daqui assim, pensando, né, em alguns pontos que nós podemos discutir ao longo desse encontro. Como vocês sabem, eu sou esposa do José Rubens, né? Ele já falou para vocês aqui sobre, acho que deve ter até falado um pouco sobre essa questão da espinha dorsal da meditação. Eu vou falar assim das dificuldades e também dos benefícios que uma disciplina de meditação pode trazer dentro do ambiente da universidade, né? Muitos de vocês conhecem um ambiente, principalmente na área que eu trabalho, que é a área de ciências, que é uma área que sempre foi um pouco impermeável a esse tipo de disciplina, esse tipo de discussão. Mas o que eu percebo também é que a universidade está mudando muito. Embora a gente não... A gente precisa mudar muito mais, porque depois da pandemia nós perdemos alunos, os problemas da questão da saúde mental, não só para os estudantes, mas para todos os servidores, né? Aí eu falo, pessoal, os docentes, técnico-administrativos, eles começaram a ficar com problemas, a gente começou a perceber um número muito maior de problemas de saúde mental. E aí eu queria falar um pouco também de como essa disciplina que foi introduzida na UFRJ, num curso do centro que eu dirijo, como ela começou e como ela está agora se expandindo. Eu acho que a gente tem esperança de que ela comece a ser também aplicada em outros centros da UFRJ. Só para assim, contextualizar um pouquinho, a UFRJ ela tem 7 centros. Então, por exemplo, o centro que eu dirijo é o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. A gente tem 6 centros no Rio de Janeiro e um centro em Macaé, que é o mais novo, um centro multidisciplinar em Macaé, que tem cerca de 12 cursos de graduação. Mas a UFRJ, então, ela se divide nesses centros, cada centro tem as suas unidades. O meu centro, eu estou falando isso para vocês perceberem como eu introduzi uma prática de meditação num centro como o meu. No começo foi muito complexo, porque o meu centro de ciências ele tem 7 unidades: Instituto de Física, Instituto de Computação, Instituto de Matemática, Instituto de Geociências, Instituto de Química, né? O Observatório do Valongo, onde a gente tem astronomia, e um instituto um núcleo de computação, um núcleo de computação eletrônica. São 7 unidades.
Essas unidades têm os seus cursos de graduação e de pós-graduação. Então, eu sendo professora, né, eu sou professora de química, mas eu também, há muitos anos, eu trabalho na gestão acadêmica, na gestão que eu quero dizer assim, esses cargos de direção, de decania, para mim eles são importantes porque a gente pode começar a mudar algumas questões. Então, hoje eu sou decana desse centro, de um dos centros da UFRJ, que é o chamado CCMN, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Mas eu fui diretora do Instituto de Química por muitos anos. E lá no Instituto de Química, logo que eu entrei, a gente tinha assim um instituto que era fechado, quaisquer questões que não fossem a área de química, né? E a gente eu comecei a conversar com os estudantes, e aí nós percebemos essa questão da saúde mental, né? De novas situações que a gente não estava acostumados a viver, principalmente depois nós encerramos o vestibular próprio da UFRJ e nós entramos no SISU, porque você tem pessoas, estudantes de todas as partes do Brasil, então mudou muito os estudantes, né? O perfil do nosso estudante mudou muito, porque a gente começou a receber estudantes de todo o país, né? Pessoas de todas as classes sociais. Então, a gente começou a perceber algumas questões que antes não eram discutidas, que passaram a ser discutidas. Então, nós criamos 2 projetos com os estudantes, um brincando com a sigla do Instituto de Química, que é IQ, que nós chamamos de Psique, para justamente discutir essas questões da saúde mental. E um outro que nós criamos era o NUDIQ, que é o Núcleo de Diversidade do Instituto de Química, porque nós começamos a perceber que alguns assuntos que nunca eram discutidos lá e alguns perfis de estudantes que não eram comuns à universidade, eles passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente, justamente para ter uma instituição mais igualitária, mais humana, a gente começou a fazer essas discussões. Essa questão do psique foi muito interessante, que nós começamos a convidar professores de várias áreas do conhecimento para fazer palestras para os estudantes, pessoal da área de psicologia, pessoal da área de psiquiatria, de ciências, não só da química, mas de outras áreas da ciência, neurociências, por exemplo. E também um dos convidados, eu chamei o Rubens para dar uma palestra, né? Ele tinha vindo do doutorado dele no Canadá, ele estava envolvido também num projeto para fazer um núcleo de estudos da Índia, e a gente, dessas discussões, começaram a surgir algumas questões dos estudantes. Será que a gente consegue falar de meditação, falar assim como uma disciplina da UFRJ? E aí, em 2018, isso depois de alguns anos, 2018, eu fui eleita como decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. O projeto Psique e o NUDIQ, né, o Núcleo de Diversidade do Instituto de Química, eles foram assim, como se fosse uma semente para a gente poder ampliar esse trabalho. Quando eu fui para a decania, isso que eu gosto, essa parte da... Lógico, a gente sempre pensa na universidade, a gente pensa na excelência, ensino, pesquisa, extensão, mas também faltava alguma coisa que é justamente, que às vezes eu via em algumas universidades fora do nosso país, essa questão do sentimento de pertencimento do estudante àquele ambiente, porque, em geral, muitos estudantes falavam para mim, professor, eu não gosto da UFRJ, a gente tem assim, a gente não tem, por exemplo, um centro de convivência dos estudantes, é um ambiente muito árido, né? As pessoas pegam transporte até chegar na universidade. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa fique assim um pouco desiludida de tudo aquilo que ela pensava que era uma universidade. Então, no CCMN já era um centro maior, não era uma única unidade como o Instituto de Química, mas uma unidade maior, um centro maior. Eu comecei a investir um pouco nos jardins, né? Quando o Francisco, né, que eu e o Daniel conhecemos bem, eu comprei alguns artesanatos lá
da Fazenda Mãe Natureza, que eram produzidos na Fazenda Mãe Natureza, em Aracaju, levei para os jardins, para tornar as coisas assim um pouco mais lúdicas. E, por sorte, nesse meu centro, a gente tem um curso, que é um curso diferente, que é chamado um Bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra, que é um curso diferenciado porque ele une matemática, física, astronomia e geociências. O aluno, ele tem uma formação básica durante 2 anos e depois ele pode escolher para se formar em um dos cursos dessas unidades, geociências, astronomia, matemática e física. E aí é um curso mais flexível, ele não é tão amarrado como os demais cursos. E eu propus, o Rubens elaborou uma ementa de uma disciplina, e a gente propôs essa disciplina, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Uma disciplina eletiva, né, porque ela pode ser cursada de todos os cursos de escolha livre, 2 créditos, 2 horas por semana. No começo foi complicado, eu conversei com meus colegas, olha, gente, vamos aplicar uma disciplina como essa, será que vai ajudar os estudantes? A gente teve uma certa resistência, mas o que eu achei assim, muito interessante é que em 2019 nós começamos essa disciplina. Em geral, como o Rubens falou, né, ela tem uma espinha dorsal. Se vocês entrarem no blog, tem lá o que é a disciplina, né, da arte da ciência da meditação. Ela é baseada na Bhagavad Gita, mas também é uma disciplina que a gente traz convidados de todas as escolas de meditação, de várias escolas de meditação. Então, a partir de 2022, eu comecei a coordenar essa disciplina. É uma disciplina assim, muito séria, porque a gente, além dos nossos convidados, né, os alunos, o que conta para avaliação? A questão da frequência e participação em sala de aula, um questionário onde a gente envolve questões relativas a todos os assuntos tratados pelas pessoas que são convidadas, e também o que eu acho que é assim, o auge da disciplina, que a gente forma grupos de 3 ou 4 estudantes, e eles têm que apresentar, eles têm que conduzir a turma uma meditação. Eles escolhem um tema, e aí eles têm um tempo, até 25 minutos, mais ou menos, para conduzir uma pequena prática de meditação em sala de aula. Então, no começo, né, nós começamos em 2019, presencial, a gente preparou, nós compramos os tatames, porque a gente tem essa questão, tem a teoria, mas sempre no final da aula tinha uma pequena prática de meditação, ou, dependendo do convidado, ele poderia escolher a forma como ele fazia como fazer, né? Como conduzir a aula. E depois veio a pandemia, nós continuamos com... Lógico, perde um pouco do brilho, porque foi muito difícil, né, conduzir uma disciplina como essa virtualmente, remotamente. Mas a gente continuou, né, sempre com um número bem razoável de estudantes. Chegamos a abrir uma turma para pós-graduação. Então, hoje a gente tem a aula conjunta dos alunos de graduação e de pós-graduação, do mestrado, doutorado, mas todos lá estão juntos, né, com esse objetivo, né, trabalhar um pouco a meditação como a meditação na ação. E aí uma coisa que é interessante, eu vou falar da minha experiência desse ano, que esse ano, desculpa, ano passado, em 2022, eu comecei a conduzir a disciplina presencialmente, mas assim, eu organizo todas as aulas, lógico, falo um pouquinho da minha experiência, né, porque embora eu não tenha me dedicado a essa área, nós praticamos meditação há uns 40 anos, e foi muito interessante, porque como é que a gente fala um pouco? A gente fala também da questão da importância da respiração, né? Porque a gente recebe alunos de todos os cursos da UFRJ. E o que é mais interessante
é que a maior parte dos alunos vem do curso da Escola Politécnica, da engenharia. Então, assim, metade da turma, né, que é justamente a área de tecnologia, que é a engenharia do centro de tecnologia, nem é do meu centro, mas é o que são os alunos que têm mais procurado a disciplina. E aí a gente mistura alunos da área de humanas, da área de tecnologia, da área de ciências, da área de artes. Só essa mistura, para mim, já traz uma riqueza imensa, porque, embora a gente esteja numa universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem 65 mil alunos, é uma universidade muito grande, mas, assim, muitas vezes eles não têm tempo de interagir com pessoas de outras áreas, né? Então, o Daniel viveu ali a universidade, a Politécnica, por muitos anos, sabe como é. Às vezes você só tem tempo de chegar, tem as disciplinas do seu curso, tem provas, aulas, e às vezes você não tem esse tempo para interação. E aí, nós começamos sempre a disciplina, eu sempre chamo uma pessoa que é especialista em respiração. Ela não pratica meditação, mas é uma fisioterapeuta, ela é especialista em respiração. Durante a pandemia, ela trabalhou muito, porque ela atendia remotamente várias pessoas, ela atendeu remotamente várias pessoas, ela chegou a fazer 2.000 atendimentos em um ano, para simplesmente ensinar as pessoas a respirar, porque um dos problemas da Covid era justamente esse, né, da questão da respiração. E então, só essa primeira aula, a gente falar da importância da respiração. Depois tem uma professora que era da escola de dança, que é fisioterapeuta também. Ela fala um pouco da questão do corpo, para a pessoa ter consciência do seu corpo, né? Mas sempre voltada à questão da reflexão interna, né? De como o seu corpo pode te ajudar na condução da sua vida como um todo. E aí nós chamamos pessoas, esse ano, por exemplo, nós chamamos pessoas de várias escolas da meditação. Hare Krishna, nós chamamos da meditação andando, né, do mindfulness. Lógico que o Rubens foi quem deu as 2 primeiras aulas, porque ele dá essa condução, esse fio condutor da disciplina, como ele falou aqui. E nós chamamos também um professor, um neurocientista, que também trabalha com a questão da meditação nas escolas, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que muitas escolas adotam meditação para as crianças, para os alunos do ensino médio, e também nós chamamos uma terapeuta ocupacional, que é também da Faculdade de Medicina da UFRJ, que também trabalha com a meditação. E uma coisa interessante é que eles gostaram tanto da experiência, por isso que eu vejo que já está começando a ampliar, né, essa experiência, que eles pediram para abrir uma turma da disciplina num outro campus da UFRJ, que é onde tem a área de humanas, e tem o Instituto de Psiquiatria. Então, a partir de agora, 2023-1, nós vamos ter uma turma da disciplina no meu centro, né, que engloba lá na parte da ilha da cidade universitária, que é chamada Ilha do Fundão, e também em outro campus, que é onde tem a psiquiatria. Então, nós abrimos 2 turmas, né, para graduação e pós-graduação junto, e nós vamos começar essa experiência de ampliar, né? A gente vai começar a convidar as pessoas para participar dessa disciplina e começar a ampliar para toda a universidade. Porque lá onde eu estou, no campus onde eu estou, nós temos o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Centro de Ciências da Saúde, Letras e Artes, o Centro de Tecnologia, e na Praia Vermelha tem o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Então, está começando a permear todas as áreas do conhecimento. Aí parece que é uma coisa simples, né? Mas assim, a ideia, e ontem a gente estava falando de um debate justamente sobre assistência estudantil, porque a gente
notou uma mudança muito grande, né, no comportamento dos nossos estudantes e dos professores e dos servidores administrativos depois da pandemia. E aí nós começamos a discutir o que a gente pode fazer para fazer com que o aluno, com que o servidor, com que a comunidade como um todo se sinta bem na universidade. E surgiu essa discussão da meditação. Nunca tinha surgido isso, porque as pessoas são muito conservadoras ainda. Ainda a gente tem dificuldade de implementar disciplinas diferentes na universidade. Embora eu tenha consciência de que isso assim é quase uma questão de sobrevivência das nossas universidades. A gente tem que mudar a forma de ensinar, a gente tem que mudar a forma de ver o nosso estudante, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa vida integral. E isso eu percebi nas nossas aulas de meditação, que eram de 15 às 17 horas, que o aluno não queria ir embora. Então, chegava às vezes 5h30 da tarde, eu falei, gente, preciso fechar o salão. Eles não queriam ir embora, porque eles se sentiam tão acolhidos, né? Teve aluno que chegou... Eu tenho os depoimentos dos nossos estudantes, são depoimentos que chegam a nos emocionar. Parece uma coisa tão simples. Mas, por exemplo, eu tinha um estudante que ele chegou na sala de aula, a gente não conseguia ficar perto dele porque a respiração dele era muito forçada. E aí, no final da disciplina, ele falou para mim, professor, eu não sabia respirar, porque a ansiedade, né? Tudo isso, a respiração é uma das coisas mais importantes que nós temos. E outros estudantes falaram, quando eu me inscrevi nessa disciplina, eu pensei que eu não fosse fazer nada, era para ir relaxar. E aí eles perceberam, porque os trabalhos em grupos foram assim fantásticos. Eu não esperava que em um semestre, tendo 2 horas de aula por semana, que no final de umas 12 semanas os alunos tivessem condições de apresentar práticas tão bonitas. Eles se dedicaram muito a isso, né? Então, isso que essa questão da inserção, o que eu percebo é assim, a gente precisa ter muita paciência, acreditar naquele projeto, né? E eu tenho certeza que isso pode, de alguma forma, mudar a questão a nossa universidade, como a gente tem percebido ao longo desses últimos semestres, né, esses últimos períodos em que a gente incluiu a questão da prática de meditação. Então, todo mundo hoje que está trabalhando nessa questão das ações afirmativas, da questão da assistência estudantil, né, já está incluindo a meditação. Parece assim, parece que é uma coisa muito simples para a gente, mas assim, dentro de uma universidade formal, eu vejo isso como um grande avanço. E a ideia agora é ampliar. Por exemplo, a gente tem um campus em Macaé, eles já estão interessados, a gente tem um campus em Duque de Caxias. E a ideia não é que seja a mesma disciplina. Esse ano, nós abrimos uma mesma turma, turmas diferentes da mesma disciplina, porque não daria tempo de todas aquelas formalidades para você abrir uma disciplina na UFRJ. Mas a gente quer que as pessoas, é lógico que vai ter um fio condutor, tudo, mas que elas se sintam livres, porque elas têm capacidade para levar essa disciplina de formas diferentes. Então, as pessoas têm liberdade. Nós temos nos reunidos para que não se perca assim, a essência do que é a disciplina. Mas nós temos essa questão assim muito forte de que é necessário que isso se amplie de formas diferentes, mas sem perder o objetivo final, o que a gente quer para essa disciplina, o que a gente quer para os nossos estudantes. Além dos estudantes, agora, nós temos lá na universidade também uma superintendência que cuida da saúde do trabalhador. E aí eles foram conversar comigo sobre a questão de fazer algum trabalho, justamente pensando nesses problemas de saúde do trabalhador, e aí eles ficaram encantados com a disciplina de meditação e falaram, professor, a gente pode ampliar para os servidores?
Então, é uma sementinha que é uma coisa assim pequena, que ela começou a se difundir de uma forma assim extremamente rápida, né? Lógico, demorou, tem todo aquele processo lento no início, mas que de repente as pessoas começam a se interessar. Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar falando dessa questão da meditação como uma coisa natural dentro da universidade. Foi muito difícil para eu conseguir implementar essa disciplina no início. Foi muito difícil até fazer o projeto Psique, porque o projeto Psique, ele trazia especialistas, mas eles falavam assim, era uma disciplina, não era uma disciplina, eram seminários, era o encontro dos estudantes. E agora não, ela está mais formalizada e isso, de alguma forma, ganha um pouco mais de respeito na universidade, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas assim, não sei se está sendo estranho para vocês eu falar dessa disciplina, mas a nossa ideia é justamente ampliar para que a gente possa ter essa discussão em todos os níveis da UFRJ, até com os professores. Ontem, pela primeira vez, eu vi um professor da Faculdade de Medicina, de uma forma assim muito séria, ele falar de meditação para os professores, porque a gente está vivendo uma situação tão complicada, né, no mundo como um todo, que as pessoas precisam desses momentos que a gente às vezes tem nos encontros que nós fazemos, nas nossas meditações, porque, por exemplo, para mim, a meditação, para mim, ela funciona muito individualmente, né? Eu sempre acreditei que a meditação em grupo é mais assim uma forma de nos ajudar a entrar naquela meditação, porque quando a gente medita sozinho, a gente descobre coisas do nosso ser que, assim, que para mim assim são muito preciosas, né? A meditação. E a gente viveu uma fase, né, da nossa vida que a gente viu o que é a meditação na ação e a gente procura aplicar no nosso dia a dia todos esses conceitos que a gente fala numa meditação guiada ou quando a gente lê, né, sobre o que é uma meditação, mas aplicar isso e manter esse estado de espírito o dia todo, com todos os problemas que nós temos na nossa vida, não é muito simples. Então, é, eu acho que isso pode vir a mudar um pouco a educação no nosso país. Tanto que a gente tem visto escolas, né, que já começam com as crianças, porque é muito fácil, né? Quando surgiu a questão, por exemplo, sobre ambiente, meio ambiente, sustentabilidade, era muito mais fácil a gente falar para uma criança da importância da reciclagem, do uso da água de forma consciente, do que falar para um adulto, porque mudar os hábitos é muito mais difícil, né? Eu tive essa experiência na Química, no Instituto de Química, quando a gente pensou em começar a fazer a reciclagem, os professores resistiam assim, de que a gente acaba virando fiscal de lixeirinha, para ver se as pessoas colocam o lixo no local certo, porque tem gente que não faz isso, e as crianças não, né? Quando elas incorporam alguma coisa, elas levam aquilo para a vida delas todas. Então, hoje já tem várias escolas que trabalham com as crianças a questão da meditação. E esse professor que é da Faculdade de Medicina, mas que ele está cedido para o Instituto de Psiquiatria, ele trabalha com meditação na escola. E nós abrimos a pós-graduação que abriu a disciplina, embora eles tenham aula junto, a gente é obrigado a abrir uma disciplina separada, foi uma disciplina que trabalha com professores já do ensino médio que trabalham com a área de ensino de ciências. Então, a ideia é que esses professores também levem para os seus alunos a questão da prática da meditação. Então, é por isso que eu falo, eu tenho muita esperança que a gente, devagarinho, a gente esteja conseguindo mudar um pouco, introduzir novas disciplinas que nos ajudam a pensar assim, um mundo um pouco melhor. Lógico que a gente fala, né, de vários outros assuntos,
que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente trabalha várias questões importantes, mas a gente não pode, assim, às vezes parece uma coisa tão pequena, mas a gente não pode desistir, porque nessas pequenas ações é que a gente consegue grandes frutos. Então, eu queria falar assim, um pouquinho sobre isso, né, Gabriela, antes de fazer a nossa meditação, mas também eu posso responder algumas questões, eu fico bem à vontade, eu acho que é uma conversa também sobre a questão da meditação, né? Não sei se ficou claro para vocês. Para mim ficou, Cássia, fiquei muito feliz, assim, você foi contando sobre os cursos e quando você chegou na medicina, a minha alegria aumentou ainda. Eu pensei médicos, profissionais de saúde, né? E todos os profissionais, né, que possam levar isso para o seu ambiente de trabalho, né? Para quem trabalha com a saúde, para os pacientes, né? Olhar isso assim de forma macro, assim, muito legal, né? Então, talvez isso mude uma geração, né, de profissionais aí que vai se formar, talvez com uma visão, né, um médico que medita, ele vai conseguir ouvir o seu paciente, ele vai fazer outro diagnóstico, enfim, né. Sabe Gostei o que eu achei muito. interessante, Gabriela? Os dois professores que foram dar palestra e que falaram, cara, se a gente pode abrir uma disciplina como essa, ou a gente pode replicar essa experiência no nosso, na nossa unidade, eu falei, vocês são de onde? Eles da Faculdade de Medicina. Porque eles estavam no Instituto de Psiquiatria, eles estão cedidos para o Instituto de Psiquiatria, porque na Faculdade de Medicina eles não conseguiam implementar, conseguiam falar dessas pesquisas que eles estão fazendo. E então eles estão no IPUB, né, que é o Instituto de Psiquiatria lá da UFRJ. Eles vão abrir, a turma já foi aberta para 2023-1, né, o primeiro período de 2023. Mas nessa semana que foi a primeira vez que eu vi um ex-diretor da Faculdade de Medicina lá da UFRJ, quando eu falei da disciplina, ele falou, não, realmente a gente tem que pensar na meditação. Quer dizer, eles saíram da unidade deles para poder falar um pouco dessa pesquisa. Mas a ideia agora é que isso comece a trabalhar, porque os nossos alunos são de vários cursos, a gente mistura todas as áreas. E o mais interessante é que eles se unem, né? Porque não ficam só, eu sou aluno de um curso de, sei lá, engenharia civil. Não, no mesmo grupo, na prática que foi apresentada no final da disciplina, os alunos são de cursos diferentes, com experiências diferentes, então cada um traz um olhar. Então, tem algumas práticas de meditação que eles procuram trazer coisas mais lúdicas, outros são mais sérios assim em relação à meditação, né? Mas é muito interessante a gente conseguir trazer isso para a universidade, né? E a vontade deles ficarem lá com a gente, eles não iam embora. E tiveram que trabalhar muito, teve uns depoimentos muito interessantes, sabe? A gente vê que é muito rápido, né? São 2 horas por semana, cerca de 30 horas a disciplina no total. Não dava para a gente abrir uma disciplina, por exemplo, de 4 horas, é muito, porque exige, viu? A gente tem que ter um local adequado, depois eu posso até passar umas fotos para você passar para o grupo. Nós preparamos um ambiente onde tem os tatames, a gente tem as mandalas, a gente tem um ambiente lá que é justamente para os alunos e para os servidores como um todo, eles poderem relaxar. E é interessante que depois outras iniciativas começaram a surgir desse trabalho. Por exemplo, tem um servidor que é professor de yoga, então na hora do almoço ele oferece aulas de yoga para os nossos funcionários. Então as coisas vão aumentando e o ambiente vai ficando melhor. Nossos jardins são bem cuidados, sabe? Eu acho que isso tudo faz uma diferença, principalmente quando a gente fala em centro de área de ciências, que era visto assim como algo muito, um ambiente muito hostil.
E não é. Eu acho que hoje eu fico feliz porque o nosso centro ele é considerado assim um dos centros mais bonitos, mais onde as pessoas se sentem bem. Então isso para mim já faz toda a diferença, né, o trabalho que a gente desenvolve lá. Se alguém quiser, mas eu você se quem estiver aqui no Rio, se um dia quiser ir lá para conhecer, né. Daniel conhece um pouquinho, né, Daniel? Pois é. Eu queria só falar aqui, Cássia, que eu tô na torcida para essa sementinha cair lá pela UF também, porque eu tenho aí 4 anos de estudo pela frente, né? Iniciando esse ano agora. Eu acho que seria muito bom assim poder ver esse projeto se espalhando também para outras universidades, né? Então, eu fico na torcida aqui, eu acho que realmente tudo isso que a Cássia falou é muito verdade, né? Os alunos de universidade, muitas vezes, eles sofrem de problemas assim psicológicos mesmo, né, de pressão, né, e a rotina que é muito puxada, trânsito, tudo isso. Então, eu vi assim muito claramente como muitos dos meus colegas, né, foi bem o que a Cássia falou mesmo, acabavam se sentindo assim, como é que eu vou dizer, quase que oprimidos pela universidade, né? Essa relação professor-aluno também, de maneira geral, não é uma coisa muito saudável, né? Então, eu acho que essas iniciativas elas servem para mudar um pouco esse paradigma, né? Porque não tem sentido, né? Você está num ambiente de ensino, um ambiente de troca, com essa característica, né? De opressão ou de, né? Eu acho que realmente não tem o menor sentido, né? E eu digo isso porque eu fiz o intercâmbio, né? Fiquei durante 1 ano e meio estudando lá na Austrália. E lá era exatamente o oposto, né? As pessoas estavam na universidade, as pessoas se sentiam super bem de estar lá, né? Tinha, assim, as pessoas se reuniam e passavam um dia, né? As pessoas gostavam de não estar em casa para estar na universidade, com os colegas, né? Fazendo as atividades que tinham, e aí lá tinha também aula de yoga, né? Uma série de outras atividades onde os alunos podiam, né? Enfim, usufruir e trabalhar um pouco mais esse outro lado, né? Não só o lado de estar ali para estudar, né? E fazer prova, mas também esse outro lado eu acho que mais humano, né? E também mais espiritual também, né? Então, acho que é muito importante mesmo, né? Pelo menos ali o ambiente que eu frequentei, que foi o da Escola Politécnica, fazia muita falta mesmo, assim, esse ambiente acolhedor, né? Como você falou. Então, acho que realmente, assim, é uma iniciativa maravilhosa, né? E eu acho que é só uma questão de tempo que isso se espalhe para outras universidades, porque eu acho que isso não é só um problema da UFRJ, mas é um problema das universidades brasileiras de maneira geral, né, da saúde mental dos estudantes de maneira geral. E eu vejo que a meditação ela realmente tem assim um poder muito grande de nos ajudar, né, a manter o nosso equilíbrio, né, a manter a nossa concentração, né, a manter o nosso estado interior mesmo de harmonia, né, de tranquilidade para levar a vida, né, como estudante e depois como profissionais também, né? Porque eu acho que a tendência é que isso aí, o estresse, né, as pressões, tudo isso só cresçam, né? O estudante ele está ali na faculdade, ele acha que aquilo ali é o fim do mundo, mas na verdade é só o começo, né? Porque à medida que a vida vai avançando, a gente vai vendo que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter mesmo com o nosso equilíbrio, né? Com a nossa saúde interna, né? Então, eu acho que, assim, eu fico muito feliz também, né, como a Gabriela falou, né, de ver isso se espalhando ali para dentro da universidade e fico na torcida aí para que isso alcance também outros espaços, outros ambientes e quem sabe aí, né, se eu puder de alguma maneira ajudar, né, a levar isso lá para a UF ou, enfim, surgindo a oportunidade aí, a gente pode pensar uma forma, né? Então, Acho que até obrigado. participar de uma das aulas, sabe, Daniel, para falar um pouco da experiência, porque isso conta muito, sabe, ainda mais que você é bem mais jovem que eu, então, assim, nossos palestrantes são muito mais jovens, em geral, do que eu, e então mais a proximidade com o estudante é muito grande também. Eu acho que vale a pena, porque
pode combinar também. Eu acho que é interessante você falar dessa experiência, do que você já viveu. E uma coisa que acho que fica muito claro para mim é que qualquer coisa que você vai introduzir de novo em qualquer lugar, eu acho, não só na universidade, acho que você tem que levar muito, você tem que fazer com muita seriedade o seu trabalho. Por exemplo, sou professora de química, eu tenho que ser uma excelente professora, porque aí eu vou ter coragem também de, ó, vamos fazer isso, e o pessoal vai levar a sério, sabe? Isso eu senti também. Então, por exemplo, lá na UFRJ, hoje eles estavam contando a história do restaurante universitário. Aí uma pessoa lembrou, Cássia, foi você que sugeriu fazer alimentação vegetariana, porque eu ia nas reuniões, a gente trabalhava muito pelos cursos noturnos, quando começaram a surgir os restaurantes universitários, e aí eles acharam estranho que eu não experimentava nada da comida que eles estavam testando para a universidade. Aí eles falaram, mas a Cássia é elitista, não come comida de estudante. Eu falei, não, é porque eu sou vegetariana. A gente deveria introduzir também a alimentação vegetariana para os nossos estudantes. E hoje a gente tem isso, não são todas as universidades que têm, né? Então, acho que aos pouquinhos você vai conseguindo mudar um pouco assim, essa concepção, né? Que a gente vive num mundo onde cada um traz uma experiência. E um dia a gente pode até combinar, ou no grupo com o Vanildo, tudo, eu falar um pouquinho da disciplina. Eu dou aula de quântica, e tem muito a ver com meditação, né? Essa questão do que é energia, matéria. Então, também, aos poucos, você pode dar alguns exemplos do que hoje o pessoal da neurociência consegue já observar. Então, acho que isso é importante, a gente trazer essa experiência nossa para fazer coisas diferentes. Senão a gente não consegue, a gente não vai conseguir, porque o mundo está muito diferente, né? O mundo mudou muito, né, nesse período. Então, acho que é isso. Não sei se dá tempo, Gabriela, de fazer uma prática pequenininha? Dá sim, vamos fazer. Tá bom. Se alguém precisar sair, também pode sair, mas eu acho que dá tempo. Assim, eu queria, assim, eu acho que se um dia vocês estiverem no Rio, quem estiver no Rio quiser visitar lá, eu vou mostrar como que isso tem... Essa questão da meditação também tem incentivado novos projetos. A gente tem um programa chamado Ativida, que justamente trabalha com essa questão da saúde como um todo, né, do corpo. Então, a gente tem um atendimento psicológico, nós temos o yoga, tem a meditação dentro do centro de ciências. E isso faz toda a diferença para quem está lá. Então, era isso um pouquinho que eu queria falar para vocês também. Assim, um trechinho de uma prática que eu faço, da meditação, que é uma prática individual. Então, eu vou fazer assim um trechinho, porque ela leva em torno de 40, 50 minutos, mas vou fazer uns 10 minutinhos, só para a gente relaxar e sair daqui desse encontro tão bom, para a gente pensar algumas coisinhas, tá bom? Então, essa prática de meditação, que é uma prática individual que eu pratico, então, em geral, ela é realizada diariamente, né? Se realizar antes do nascer do sol, num local adequado, limpo e, de alguma forma, decorado para essa finalidade. Essa prática eu costumo fazer em torno de 50 minutos, todos os dias, e aí hoje eu vou fazer um pequeno trecho dessa prática. Então, pediria que todos fechassem os olhos, que sentassem em uma posição confortável, com a coluna ereta e o corpo
totalmente relaxado. Então, nós fechamos os nossos olhos e também os demais sentidos externos e vamos nos concentrar em nossa respiração. Então, nesses primeiros momentos, a parte inicial da prática, nós vamos pensar no Bhavana, o sentimento universal de amor, de que todas as coisas surgem do Supremo Espírito, que a tudo compenetra e a tudo sustém, em uma ordem constante e em vida eterna. Nós cultivamos o sentimento universal do amor, de que todos os seres, tanto inferiores como superiores, participam de uma mesma vida e formam nos espaços infinitos um só corpo cósmico. Meditemos pensando nesse sentimento do Bhavana. Buda Pranayama. Com a boca levemente fechada,
Respiremos suavemente. Inspiremos paz e exalemos amor. Gradualmente, vamos acalmar a nossa respiração, inspirando e exalando o ar pelas narinas de maneira bem tranquila e suave. Deixemos de lado as preocupações externas, simplesmente inspirando paz e irradiando amor, voltando a nossa atenção unicamente para o nosso processo de respiração. Inspiremos paz e exalemos amor. Inspiremos paz e exalemos amor. Inspiremos paz e exalemos amor. Assim, nós podemos terminar essa essa sagrada prática de meditação, plenos de confiança, para enfrentar com êxito e sem medo todos os obstáculos que a vida nos apresentar. E reconhecendo em todas as nossas atividades uma oportunidade para compreender que a vida toda deve ser vivida como uma meditação, uma contínua meditação na ação. Irradiemos amor e alegria a todos os seres, pronunciando por 3 vezes a sagrada sílaba OM. Om.
Om Tat Sat. Namastê. E é isso. Quero agradecer mais uma vez, gente, por estar aqui com vocês. Obrigada a você, Cássia, foi muito especial. Fiquei muito animada com a tua experiência. E meu vídeo está meio travando. E adorei a prática meditativa. Acho que isso a gente também pode pensar, mesmo quem não está na universidade, inserido nesse universo, né? E também pensar no teu exemplo, assim, de força, de coragem, para levar isso, né? Para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola, para onde esteja, né? Pensando como uma sementinha, né? Que a gente pode regar e fazer florescer. Quero te agradecer muito, assim, pela tua presença tranquila, sabe? Foi muito bom, assim, receber, assim, a tua história, mas também a tua energia aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E queria pedir para você me colocar no grupo, Gabriela. Tá bom, tá bom. Tá bom? E aí, se você tiver alguma coisa para compartilhar lá no grupo também, às vezes algum material, alguma coisa que você queira Tá. compartilhar, fica aberto também. Vou colocar para vocês. Depois eu mando para você, então. Tá bom? Tá bom. Tá bom, Tá. muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, Daniel. E lembrar que semana que vem é você, né, Vanildo, de novo, que vai estar com a gente? Não? Então depois eu vou olhar ali o calendário A Flávia quer falar alguma coisa. Flávia. então tá. Diga, Flávia. Oi, boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, por esse relato tão interessante assim da Cássia. A minha experiência em faculdade é muito diferente disso tudo. Eu sou graduada em artes cênicas pela Unirio, então nosso campus era totalmente diferente de tudo que foi passado por ela, assim. E eu fico muito feliz que num espaço tão dedicado à ciência e a raciocínio lógico estejam vendo a necessidade de respeitar, né, o seu próprio ritmo e integrar esse respeito a todo o resto da vida, né? Então, nesse momento, a gente está passando por um momento de grande transformação, certamente, né? Mas eu fico muito satisfeita de ver que, num local, como eu disse anteriormente, dedicado a raciocínio lógico, a estudos científicos, as pessoas estejam enxergando a necessidade de ouvir a voz que vem de dentro. Então, é muito, muito importante isso, de ouvir que esse movimento está sendo assim, espalhado, né? É uma sementinha, como você falou, uma sementinha que está sendo plantada e que vai florescer, certamente. Muito obrigada. Flávia, só uma coisinha para completar. Você sabe que tem um programa de pós-graduação em informática que eles estavam testando um robozinho e o robozinho ele tinha que, de alguma forma, de acordo com o seu pensamento, quem concentrava mais o pensamento com a questão da energia, né, das vibrações, você podia conduzir melhor ou não o robozinho. E aí eles foram lá pegar os alunos da disciplina de meditação e eles conseguiram um êxito maior do que os outros alunos que não praticavam meditação nessa condução do robô. Foi uma coisa interessante que saiu até um artigo. Então, é tão bonito, né? Porque você vê os lados que parecem opostos, eles se unindo, pensando na formação integral do ser, né? Que acho que é isso que a gente busca também.
Então, Exato. tem aparecido coisas bem interessantes lá. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço.